Então, vamos resolver esse exercício, né? Então, utilizando as teorias de falha para materiais frágeis, a teoria da normal máxima e de Coulomb e Moore, calcule o coeficiente de segurança a ser utilizado devido à aplicação de uma força F na alavanca mostrada a seguir. Então, nós temos que o elemento OABC na figura é o ferro fundido, nós temos a resistência à tração e à compressão, 31 e 109 kPa respectivamente. Nós vamos utilizar KT e KTS unitários, por ser ferro fundido, e a força de 150 libra-força. Então, nós temos o seguinte: o ferro fundido cinzento, ele possui muitos concentradores de tensão que são inerentes possui muitos concentradores de tensões inerentes, que são os concentradores de tensão introduzidos pelo projetista. O ferro fundido cinzento possui tantos concentradores de tensão inerentes que os concentradores de tensão introduzidos pelo projetista têm apenas um efeito muito pequeno, modesto. Então, por isso, nós adotamos o KT e KTS unitários. Nós aprenderemos esses concentradores de tensão na próxima aula sobre fadiga. Então, nós temos representado um elemento de tensão no ponto A na superfície de cima, que está sujeito a uma tensão de tração por flexão e a uma tensão cisalhante devido à torção, que vai ocorrer devido à aplicação dessa força F. Então, está representada aí em azul as forças devido aí à tensão de tração e a tensão devido aí à força de tração por flexão e a tensão cisalhante devido à torção da força F. Esse ponto A, na seção de 1 polegada, é a posição mais fraca e governa a resistência do conjunto. Então, eu esquematizei um ponto infinitesimal aí nessa superfície, no ponto A, cujas tensões atuantes nesse ponto estão representadas. Então, nós temos uma tensão normal e as tensões cisalhantes atuantes. E eu representei também para flexão, onde ocorre a tensão normal máxima e a tensão cisalhante máxima, ou seja, a tensão normal máxima ocorre na superfície da seção e a tensão cisalhante máxima ocorre no centro. Então, nós vamos calcular as tensões aplicadas à cisalhante e à normal. Então, devido à torção, primeiro vamos esquematizar aqui as equações. Então, nós temos, devido à flexão, vai surgir uma tensão normal. Então, como que a gente calcula essa tensão normal? Então, vai ser a tensão normal em X. Como é o ferro fundido, a gente tem esse concentrador de tensão que é inserido na equação, que é o KT. Então, vai ser KT que multiplica o momento vezes C dividido por I. E devido à torção, vai surgir a tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento, nós representamos aqui XZ vai ser igual a KTS. Então, o S significa que é o cisalhamento, que multiplica o torque vezes o raio dividido por J, que é o momento polar de inércia. Então, vamos calcular essas tensões. Então, vamos começar pela torção. Então, devido à torção, nós temos, primeiro, vamos calcular o torque. Então, o torque ele é dado
pela força vezes a distância, ou seja, pelo braço, né, da alavanca. Então, nós temos 150, que é a força, vezes 15 polegadas, né, que é o raio de ação aqui da força. Então, vai ser 150 vezes 15. Isso nos dá um torque de 2.250 libra-força vezes polegada. O momento polar de inércia para uma seção circular é dado por π d a quarta sobre 32. Nós já vimos isso. Então, vai ser π vezes 1 a quarta dividido por 32. Nós queremos o momento polar de inércia da seção aqui, dessa barra aqui, ó, onde vai estar atuando a tensão cisalhante. Então, nós temos um momento polar de inércia igual a 0,0982 polegada a quarta. Então, nós conseguimos agora calcular a tensão cisalhante em XZ ou ZX, que são iguais, né? Que seria nesse aqui e aqui. Então, nós temos 2.250 vezes o raio. Então, se nós temos 1 polegada de diâmetro no ponto A, o raio é meio. Dividido por J, que é 0,0982. Então, isso vai nos dar uma tensão cisalhante de 11,46 kg PSI. Agora, nós vamos calcular a tensão devida à flexão. Então, nós vamos calcular a tensão normal em X. Então, para isso, nós precisamos primeiro calcular o momento no ponto A, que vai ser a força vezes a distância. Então, a força é de 150. E qual que vai ser a distância? Vamos voltar aqui. Nós temos 12 polegadas, que vem do ponto A, aqui, até aqui tem 12. Porém, a força está sendo aplicada nesse ponto até aqui. Então, nós temos mais 2 polegadas. Então, a distância para calcular o momento é de 12 mais 2. Então, o momento vai ser de 2.100. Libra-força vezes polegada. O momento de inércia vai ser π d a quarta sobre 64. Então, o diâmetro é o mesmo, né? π vezes 1 elevado à quarta sobre 64. Isso nos dá um momento polar de um momento de inércia de 0,0409 polegada a quarta. Então, substituindo agora, para achar a tensão normal em X, nós temos 2.100
vezes o C, que é equivalente ao raio, pois nós temos que a tensão normal máxima vai ser dada aqui na superfície, então tem que ser equivalente ao raio, então vai ser meio, dividido por 0,0409. Então, isso dá 21,4 kg PSI. Então, nós temos aqui uma observação de que a cisalhante devido à flexão, ela é muito pequena, ela é aproximadamente zero. Como que a gente calcularia isso? É só uma observação. Ela é puramente a força sobre área, né? A cisalhante devido à flexão. E ela ocorreria na direção YX. Então, seria o quê? 150 dividido por π d quadrado dividido por 4. Então, isso daria 763,9 kg PSI. Então, vamos deixar aqui esse cálculo, que a gente pode somar ele na tensão cisalhante ZX. Então, vamos calcular agora as tensões principais, né? Porque a gente calculou essas tensões para calcular as tensões principais, que é o que a gente precisa para aplicar nas teorias de falha. Então, como que a gente calcula as tensões principais? Vamos usar aqui tensão principal AB, vai ser a tensão em X mais a tensão em Z, dividido por 2, mais ou menos a tensão em X menos a tensão em Z, dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante em ZX. Tudo isso aqui dentro da raiz. Então, isso aqui nos dá 21,4. Nós não temos tensão em Z, tensão normal, dividido por 2. Mais ou menos 21,4 dividido por 2 ao quadrado, mais 11,46. Então, isso vai nos dar as tensões principais da seguinte maneira. Nós temos a tensão cisalhante A igual a 26,38 kg PSI e a segunda tensão cisalhante, a segunda tensão principal, menos 4,98 kg PSI. Então, se a gente ordenar essas tensões principais, nós teremos que a tensão 1 vai ser 26,38 kg PSI. A tensão 2 vai ser 0 e a tensão 3 vai ser menos 4,98 kg PSI. Então, nós já deixamos em ordem as nossas tensões principais. Então, agora sim, nós podemos calcular o coeficiente de segurança pelos critérios da tensão normal máxima e pelo critério de Coulomb-Moore. Então, primeiro, pela teoria da tensão normal máxima. Nós temos que a tensão principal 1 vai ser igual a
SUT sobre o coeficiente de segurança, ou seja, N vai ser igual a 31, que é a resistência à tração, dividido pela tensão principal que nós encontramos, que é 26,38. Então, nós encontramos aqui um coeficiente de segurança igual a 1,18. E nós temos também como calcular aqui pela terceira tensão, o módulo menos o módulo de SUC dividido por N. Então, N vai ser menos 109 dividido por menos 4,98, que dá um coeficiente de 21,88. Pela teoria de Coulomb-Moore, que eu vou chamar Coulomb-Moore modificada, nós temos que a tensão normal 1 dividido por SUT menos a tensão normal principal 3 dividido pelo módulo de SUC tem que ser igual a 1 sobre o coeficiente de segurança. Então, substituindo aqui nossas informações, nós temos 26,38 dividido por 31 menos 4,98 dividido por 109, igual a 1 sobre N. Isso nos dá um coeficiente de segurança de 1,12. Então, tá aí o resultado para as teorias de falha para materiais frágeis sob carregamento estático.